Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre execução fiscal no novo Código de Processo Civil. O nosso convidado é o Procurador da Fazenda Nacional, Felipe Duque, mestrando em Direito Político e Econômico. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Saber Direito Debate. Eu que agradeço a satisfação e um sonho verdadeiramente estar aqui diante de você. Pois é, inclusive o diretor do programa, o Alexandre Fischgold, disse que o senhor é mais um representante dessa geração aí que cresceu na faculdade assistindo ao programa. Claro, com certeza. Na verdade, Dari, eu desde o começo assim, eu sempre vi o programa Saber Direito pela TV, na verdade, também, né, em outros canais de comunicação, e entendia sempre como eu fiquei fascinado por ver que era um canal de conhecimento gratuito e que os professores passavam sempre com muito amor, com muita didática, e isso que me fascinou, assim, a aproximação com o saber direito. Mas o direito na sua vida, ele surgiu de que maneira? Tinha advogado na família, tinha promotor, enfim? Conta pra gente. Na verdade, surgiu diretamente da minha irmã. Ela era a formada em Direito na época, quando eu fui prestar o vestibular na época, e minha irmã, desde cedo, entrou no concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e sempre foi a pessoa que me vocacionou a querer estudar para concursos, a querer realmente revolucionar a vida através dos estudos, assim. Então, ela foi, na verdade, o meu grande teor motivacional, ao passo que eu tinha meu irmão, por exemplo, era ex-jogador de futebol, na época, hoje meu irmão foi para o direito também, é defensor público lá em Pernambuco, mas trabalhar junto a ele, estudar junto com ele, e especialmente com meus irmãos, acho que trouxe uma atmosfera de carinho e amor, assim, que pude proporcionar essa possibilidade de escolher o curso de Direito. Então, a família foi importante mesmo. Com certeza, assim, com muita gratidão mesmo, com muito amor e com lágrimas nos olhos, que eu lembro, assim, da minha família em si, por poder contribuir, na verdade, com a formação, com muito amor, com muito carinho, com bastante empenho, meus avós, meus pais, minha namorada, todo mundo realmente contribui. E hoje eu me vejo não como Felipe Duque, o procurador, eu me vejo como Felipe resultado de todos eles, resultado de uma parte, de um amor de cada um, assim. Então, é como se tivesse vários fragmentos das pessoas que eu amo e que me cativam dentro de mim. Eu não consigo me reconhecer mais como Felipe, sabe? É uma coisa interessante aí. É o orgulho dos avós, então, hoje. Com certeza, assim, eu tenho muita satisfação de poder, de alguma forma, poder passar um pouco de carinho e amor para eles, assim, nessa forma de poder estudar cada vez mais. Me diga uma coisa, uma vez na faculdade, tendo feito a sua escolha por direito, e já na faculdade já surgiu essa tendência de trabalhar por esse lado do direito tributário, fazendário? Conta pra gente. Na verdade, Dari, essa possibilidade de trabalhar nesse ramo foi tudo por causa do Tribunal de Justiça de Pernambuco. No Tribunal de Justiça de Pernambuco, eu ingressei no 4º período da faculdade, quando eu passei no concurso para servidor, e a partir disso eu pude trabalhar com 2 desembargadores e um juiz fantásticos, os 3 eram fantásticos, de modo que ali eu pude, na condição de assessor, contribuir efetivamente com o direito, mas não só apenas contribuir, eles me davam liberdade para eu pensar, para eu poder refletir, para eu poder raciocinar. Então, você poder elaborar os votos e pensar assim, como juiz, o que é que eu faço, claro, com o aval deles, com a permissão deles, mas essa questão de você viver o direito tributário, o direito público em si, como a importância da disponibilidade do interesse público, de você ter essa regalia de não serem pessoas privadas, essa sensibilidade de poder trabalhar com desembargadores e com juízes foi bastante essencial para onde eu estar hoje na Procuradoria da Fazenda. O senhor entrou com que idade nesse concurso? Eu entrei com 19 anos. 19 anos? Foi. Foi o primeiro concurso? Foi não, Dari. Na verdade, isso até é uma coisa que tem que se desconstruir, assim. Às vezes as pessoas conversam comigo e falam, pô, Felipe, tu é muito novo. E, assim, eu acho que a questão não é de novo. Eu comecei muito antes. Eu comecei aos 18 anos estudando. Eu levei alguns tapas na cara, como se diz. E o sonho, na verdade, ele foi construído, ele é construído ainda diariamente. Foi com muito suor, sangue e lágrimas, né? Eu e meu irmão, a gente tinha muito um jargão, que era do exército até, que era suar na paz para não sangrar na guerra, né? Então, devido a toda essa influência que eu tive, por isso que eu consegui aos 19 anos, mas eu falei bastante também, eu chorei bastante a lágrima da dor, né? Essa mesma dor que tanto pode destruir como também pode construir, né? Tanto pode nos inibir como também pode nos encorajarmos, né? Desse período em que o senhor trabalhou como assessor dos desembargadores, para hoje, assim, mudou muito a sua rotina?
como procurador da Fazenda Nacional? Sim, com certeza, Dari. Isso porque a função de você estar na função de magistério, de magistrado, né, de julgar, é uma função muito sensitiva, né? Então, os juízes, assim como os médicos, eles têm que sentir nos processos as partes físicas ali presentes em juízo e não encarar o processo como páginas. Assim como o médico, quando lidar com um paciente com vidas, ele não pode simplesmente entender que é só mais uma pessoa que morre, é uma pessoa distinta de outras. Então, essa sensibilidade de poder estar no dia a dia forense, de realmente contribuir e falar, meu Deus, quem está certo aqui? Me ilumina, por favor, porque eu não sei, eu preciso pesquisar, eu preciso literalmente dialogar, conversar com várias pessoas até entender o que é certo, o que é errado, distinguir o que é justiça. E dentro desse meio, que muitas vezes, né, aparenta ter muitas coisas, ainda existe simplicidade, ainda existem pessoas boas que se importam com o próximo, que se importam simplesmente em serem simples, em conversar com os outros sabendo o nome e conversar com os outros entendendo que o que vale, na verdade, no direito é você traduzir a pacificação social com bastante simplicidade. Ou seja, como diz de Carlos Aires Brito, como ele diz, né, que uma pessoa que tem um rei na barriga um dia vai dormir de parto, vai morrer de parto, na verdade, né? Ou seja, você tem essa percepção de lidar com simplicidade. Na verdade, até desconstruir isso, que concurso público é glamour. Concurso público não é glamour, você não entra ali para estar num status, num poder, numa soberba, não. Você está ali para fazer um serviço público, você está ali para servir aos cidadãos. Então você tem que ser uma pessoa comum, uma pessoa ordinária, claro, uma pessoa ordinária que passou por um processo de meritocracia, que tecnicamente talvez é o melhor para desempenhar aquela função, mas que nunca lembrando, quer dizer, nunca esquecendo, desculpa, de onde você saiu. De onde você saiu e que você é uma pessoa que nem outra, qualquer. E simplicidade fazendo o seu trabalho. Assim, acho que essa função de desembargador e estar no Tribunal de Justiça de Pernambuco me serviu muito para poder ter essa sensibilidade que hoje na Procuradoria da Fazenda de atuar nos processos e querer recuperar o crédito público realmente não a qualquer custo, mas recuperar com base na justiça mesmo, com base na lei. Fazer com que todos tenham esse dever fundamental de pagar tributos, né? Até porque para concretizar políticas públicas é muito importante a tributação. Para a gente encerrar o bloco, professor, o senhor está com 25 anos, ainda muito jovem. Rapidamente, o que é que o senhor diria para os jovens que também estão assistindo ao programa nesse momento? O que é que eu faço para ser o procurador da Fazenda Nacional tão jovem assim? Não tem muita diferença, assim. Sinceramente, você precisa estudar bastante. Você precisa esforçar. Creio que você pode modificar de vida, você pode abrir portas através do estudo. Eu só estou aqui hoje porque realmente Deus me iluminou, tive uma família carinhosamente que me agregou bastante, que é a minha estrutura, mas que através do esforço, da repetição mesmo, através de quebrar a cara várias vezes e atrás. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Não há nenhum segredo, não há fórmula mágica. As pessoas me procuram muito com alguma coisa que vai revolucionar. Não, é simplicidade, esforço, dedicação. É entender que há um tempo para tudo e muitas vezes nós somos responsáveis por esse tempo, mas muitas vezes nós devemos entregar às mãos de Deus o nosso destino. Tá certo, então. Vamos à nossa primeira pausa? Obrigado, Dani. Pausa para o professor respirar um pouco aqui. É o nosso primeiro intervalo. Saber Direito Debate volta daqui a pouco. Até já. O Saber Direito Debate está de volta hoje com o procurador da Fazenda Nacional, Felipe Duque, mestrando em Direito Político e Econômico. Nós falamos sobre execução fiscal no novo CPC. Professor, o que é que o senhor teve em mente quando preparou esse curso que foi exibido aqui ao longo da semana na TV Justiça? O senhor pensou em quem? Pensou no quê? Dari, eu confesso que eu me coloquei na situação de estudante, até porque confesso que eu ainda sou um eterno estudante, não se para no tempo, há necessidade sempre de atualização e de estudos. Nesse mesmo sentido, preparar uma aula, na verdade, para as pessoas que estão na graduação, querem entender como é o procedimento da execução fiscal, aos advogados que labutam para entender como é o procedimento, dia a dia, a prática forense, e também aos concursantes, aos concurseiros, né? Os concurseiros estão submetendo a concurso público e tem muitas questões jurisprudenciais. O STJ e o STF têm modificado não só bastante a sua jurisprudência nesse sentido, mas como houve o advento do novo Código de Processo Civil, há uma série de debates e polêmicas de institutos que podem ser aplicados ou não, né? Então, nesse quesito, a minha intenção foi tentar retratar a atualidade, como se está a lei da execução fiscal, que é de 1980, com o novo Código de Processo Civil, que é de 2015. Vamos lá, então, tratar desses temas. Prescrição. É a mesma coisa, do mesmo jeito no direito tributário, no direito civil?
Não, Dari, nesse caso há uma distinção. A pretensão, na verdade, consiste numa inércia, numa inércia do exequente. No caso do direito tributário, a Fazenda Pública detém um prazo de 5 anos, segundo o artigo 174 do CTN, para que execute o contribuinte, para que proponha a sanção da execução fiscal. Só que essa prescrição no direito tributário, ela atinge não só o encobrimento da pretensão, que a pretensão é a possibilidade de entrar em juízo, mas também o direito material. Ou seja, há um encobrimento da pretensão também do direito material. Já no direito civil, nós temos apenas o encobrimento da pretensão. De modo que, se no direito civil ainda persiste o direito material e ainda existe o direito subjetivo, se você paga, por exemplo, uma dívida prescrita no direito civil, você não tem possibilidade de ajuizar uma ação de repetição de débito. Por falar, eu paguei indevidamente, enriquecimento ilícito seu, já prescreveu, me deu dinheiro de volta. Nesse caso, você não pode fazer isso. Já no direito tributário é diferente. Como a prescrição encobre tanto o direito a pretensão como o direito material, se você paga alguma coisa prescrita no direito tributário, você tem direito a repetir em débito, você tem direito a pedir de volta. Se ele fala fazendo, eu paguei e o débito estava prescrito. Então, há essa diferença entre o direito tributário e o direito civil, a prescrição. Mas o novo CPC já pode ser aplicado na lei de execução fiscal? Sim. O novo CPC já pode ser aplicado na lei de execução fiscal. Existe uma possibilidade de aplicação subsidiária, segundo o artigo 1º da lei de execução fiscal, mas que também existe uma relação de complementariedade. Ou seja, quando não houver disposição na lei de execuções fiscais, nós podemos aplicar o novo CPC. Uma relação de complementariedade, mas que também, essa relação de complementariedade, ela vai invoca por uma teoria chamada diálogo das fontes, que a jurisprudência criou, o STJ albergou, de modo que não só também quando não houver disposição no CPC, não só quando for também na lei de execução fiscal for subsidiário, mas também quando alguma modificação que traga o Código de Processo Civil que venha a ser no mesmo intuito da lei de execução fiscal, ou seja, que venha a ser um procedimento mais sério, mais eficaz na cobrança dos créditos públicos, é possível que, aplicando essa teoria do diálogo das fontes, eu dialogue a lei de execução fiscal com o CPC e eu aplique institutos como, por exemplo, a possibilidade do Bacen-Jude, que é a penhora de ativos financeiros, como a possibilidade, enfim, de alguns instrumentos que existem na lei das execuções fiscais, mas houve um advento, uma modificação no novo Código de Processo Civil que vai na mesma linha, na mesma intenção da lei das execuções fiscais, qual seja, privilegiar o crédito público. Uma entidade como a OAB, por exemplo, ela pode propor execução fiscal? Dari, nesse caso, a OAB ela não pode propor a execução fiscal, que isso não é que cause um espanto, mas ela diferencia-se um pouco das contribuições, das contribuições profissionais, da possibilidade das autarquias que cobram as contribuições corporativas e profissionais, porque a OAB é considerado pelo STF como um serviço público independente. É uma categoria, segundo os dizeres do STF, uma categoria sui generis no elenco das personalidades jurídicas. Como a OAB ela não recebe verbas do Tribunal de Contas, não recebe verbas orçamentárias, nesse caso, a OAB não pode propor a execução fiscal, porque nesse caso, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela deve entrar com a ação de execução de título extrajudicial normal, a execução seguindo o rito do CPC, mas não seguindo o rito da lei de execuções fiscais. Um dos grandes momentos do programa, pelo menos para mim, eu sempre faço questão de ressalvar isso, é a terminologia. Isso sempre me atrai. E eu tenho aqui um palavrão que eu queria que o senhor destrinchasse para a gente. O que é exceção de pré-executividade? Dari, é normal, a exceção de pré-executividade dá aulas para falar sobre esse tema, mas de forma bastante simples e rasa, para ficar compreensível. A exceção de pré-executividade, ela surge como uma forma de defesa do executado, do contribuinte, em que ela se diferencia um pouco dos embargos à execução, que é um meio mais completo, digamos, é um meio de defesa um pouco mais robusto, pois a exceção de pré-executividade, falando de maneira simples aqui, de maneira que todo mundo consiga compreender, é uma forma em que você só pode alegar matérias de ordem pública que podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz. Ou seja, você só pode alegar praticamente erros crassos ou então nulidades que são aberrantes ou grosseiras para que o juiz possa analisar essa exceção de pré-executividade independentemente de garantia, como é nos embargos da execução fiscal. Então, a exceção de pré-executividade é um instrumento, é um direito de petição, é uma petição simples em que você pode se defender apenas para que você alegue essas matérias que sejam gritantes e que, inclusive, mesmo que você não alegasse, o juiz pudesse reconhecer esse de ofício e falar, eita, aqui tem esse erro mesmo gritante, né? Então, essa seria a viabilidade dessa exceção de pré-executividade. Uma dívida de IPTU pode levar à penhora do imóvel? Dari, essa questão da penhorabilidade ou não pelo dívida de IPTU do bem de família, por exemplo, a grande controvérsia que surge é porque, tecnicamente, a execução fiscal ela pode ser intentada contra todos os bens,
né? Salvo melhor juízo, o artigo 10 da Lei das Execuções Fiscais, fala que salvo os que a lei declarar absolutamente impenhoráveis. E aí a gente faz uma remissão, essencialmente, à Lei do Bem de Família, que é a Lei 8.009 de 80. Então, tudo aquilo que tiver naquela lei que o bem de família, tecnicamente, ele é impenhorável, todas aquelas exceções são as que as execuções fiscais vão ter que obedecer. Desse modo, o artigo 3º da Lei 8.009 de 1980, que é essa lei que diz quais são os bens que são impenhoráveis ou não, ela excepcionaliza o IPTU. Ou seja, eu posso sim perder o meu imóvel, meu único imóvel próprio que eu more, se eu estiver devendo a dívida de IPTU. Por quê? Porque a lei excepcionaliza essa possibilidade de penhora. Essa possibilidade de penhora por mesmo ser um bem de família. Ou seja, é uma exceção criada apenas em lei. Eu não posso criar uma exceção por jurisprudência, por contratos, não. É uma exceção que permite a penhorabilidade de um bem de família que só eu tenho, que não tenho mais nada, por uma exceção legal, logo pode ser penhorado. 30 segundos, professor. Quais são os meios de cobrança extrajudicial? Dari, em síntese, os meios de cobrança extrajudiciais podem ser o protesto CDA, pode ser a possibilidade de inscrição no CADIM, ou seja, as empresas que devem, eu posso inscrevê-las no CADIM. E dentro do protesto CDA, que esse é o meu bastante importante hoje em dia, é porque hoje as execuções fiscais elas comportam cerca de 40% do acervo do Poder Judiciário. Ou seja, é quase 1/3 dos processos que correm sendo a execução fiscal. E o protesto CDA é justamente a possibilidade de que você cobre esse crédito. A Fazenda Pública, hoje a PFN, faz esses protestos de dívida de até R$1 milhão. Então eu pego dívida de até R$1 milhão e ao invés de eu entrar com um processo judicial, é uma faculdade, eu posso simplesmente chegar no protesto e dizer, olha, está inadimplente, está em mora, eu quero cobrar via protesto, via meio extrajudicial. Tá certo. Se apressou e conseguiu explicar. Vamos então a outro intervalo. Saber Direito Debate volta dentro de instantes. Não saia daí. Voltamos com o Saber Direito Debate. O nosso convidado é o Procurador da Fazenda Nacional, Felipe Duque, mestrando em Direito Político e Econômico. Nós estamos falando sobre execução fiscal do novo Código de Processo Civil. E agora vamos falar dos livros que o nosso convidado trouxe. Primeiro aqui, Julgados Resumidos, Dizer o Direito 2012-2015, de Márcio André Lopes Cavalcante. O que é que a gente pode falar sobre esta obra, professor? Dari, esse livro ele é excepcional. Na verdade, todas as obras de Márcio André Lopes Cavalcante, que é o famoso Dizer o Direito, ele na verdade começou a, desde 2012, escrever jurisprudência de um modo facilitado. Então, todas as jurisprudências que saem hoje dos tribunais superiores, do STF e STJ, ele simplesmente explica como é desde o início o porquê da jurisprudência, como surgiu. Então, se hoje existe um deus dos concursos, no sentido, ou até um deus da jurisprudência, um santo, esse rapaz é santo, porque ele ainda faz isso de modo gratuito no site dele. Então, ele consegue agradar a gregos e troianos. Hoje, uma pessoa que estuda para concurso, uma pessoa que é advogado, uma pessoa que faz minuta aqui na assessoria dos ministros, ele tem que ter conhecimento de como corre a jurisprudência. E mesmo que ele não tenha o conhecimento da jurisprudência, ele traz a ideia de facilitar, explicar aquela jurisprudência de modo resumido e detalhado. Então, esse livro consegue ser fantástico. Todas as obras de Márcio, nesse quesito de dizer o direito de jurisprudência, digamos que houve uma modificação, era no estudo da jurisprudência. Existe antes de Márcio e depois de Márcio. Era antes de Márcio e depois de Márcio. Ele trata de praticamente tudo aqui, né? Temas atuais. Ele é fantástico. Todos os temas que saem nos informativos da STF e STJ, ele comenta de modo facilitado, que mesmo que você não conheça a matéria e o assunto, você consegue entender. Então, isso realmente é um trabalho brilhante, é uma atividade que você não sabe dimensionar a importância que ele tem na minha aprovação, nos concursos, e também de todas as pessoas. Tá certo. Tem mais um aqui. Lei de Execução Fiscal comentada e anotada, né, de Arthur Moura. O que é que podemos falar a respeito desse livro? Acho que, como você viu, o livro está cheio de post-it, aí, cheio de remissão. Acho que li bastante. O professor Arthur Moura, ele também é colega da Procuradora da Fazenda Nacional. Esse livro ele já está na 2ª edição. E esse livro ele traz a percepção de você entender a Lei de Execuções Fiscais, que é o tema que nós tratamos, sobre artigo por artigo comentado. Então, em todos os artigos, ele vai explicar o que significa o entendimento doutrinário, vai colocar a jurisprudência e ainda traz questões de concurso. Então, esse livro foi fundamental para a minha aprovação na Procuradoria da Fazenda, porque traz justamente a Lei das Execuções Fiscais, que é uma lei muito utilizada no dia a dia, na prática forense, e traz de forma completa, pois cobra jurisprudência, pois cobra questões e também entendimento doutrinário. Então, o professor Arthur Moura, aí realmente eu tiro o chapéu, pois facilitou, né, o estudo para o concurso da Procuradoria e também para quem quiser entender a execução fiscal. Eu acho que ele é um bom livro para que você comece a execução fiscal e entenda como é que funciona
no procedimento, o que é que compete e não compete. Então, nesse quesito, eu indico ele como um livro fundamental para você entender a execução fiscal. O programa de hoje está virando quase que um guia, né, para quem vai fazer concurso para procurador da Fazenda, né, professor? Execução fiscal aplicada, análise pragmática do processo de execução fiscal, esse já mais específico, né, coordenado aqui por João Aurino de Melo Filho. O que é que podemos falar a respeito desta obra? Daria essa obra já é uma obra um pouco mais completa e robusta no sentido seguinte, não desmerecendo a outra, muito pelo contrário, mas são objetivos distintos. Né? Objetivos distintos, isto porque essa obra, execução fiscal aplicada, ele já fala análise pragmática. Ele vai analisar do procedimento do dia a dia com casos práticos e que, por ser uma obra coletiva, inclusive, foi feita por vários procuradores da Fazenda Nacional em que vão falar de muitos casos práticos do dia a dia, de como lidar na execução fiscal, inclusive temas polêmicos. Então, trata-se de objetivos distintos. Para o advogado que quer saber um pouco mais do procedimento, para o próprio procurador que chega na carreira e quer saber assim, alguns debates, esse livro é muito importante para que você entre em fatos complexos. Por outro lado, no quesito aprovação, no quesito entendimento mais simples e direto e robusto, o livro de execução fiscal, professor Arthur Moura, serve de melhor exemplo. Tem algumas questões que a gente não conseguiu tratar no bloco anterior, então eu queria agora aproveitar a oportunidade. Por exemplo, dá para averbar a execução fiscal em cartório público? Bom, Dari, essa pergunta também é excelente, é fantástica, porque traz uma nova percepção de se é possível você averbar uma execução fiscal, por exemplo, assim que você entra com a ação de execução, você pode chegar, por exemplo, pegar uma certidão e chegar lá no cartório e falar, ó, está averbado aqui. A ideia de averbar é justamente ter o conhecimento de terceiros, para que as pessoas saibam que essa pessoa deve à Fazenda Pública, e a Fazenda Pública, tecnicamente, tem um certo privilégio na cobrança desses créditos. Então, a finalidade da averbação é você deter o conhecimento para terceiros. Tem uma presunção absoluta no Código de Processo Civil de conhecimento quando você averba no cartório de registro. Por outro lado, a aplicação, se é possível uma aplicação, é justamente porque, tecnicamente, para as dívidas tributárias, esse efeito de conhecimento já se dá com a inscrição em dívida ativa. A inscrição que ela é anterior ao ajustamento da execução fiscal. Então, tecnicamente, não seria possível, não seria plausível, não seria indicado, não seria realmente prudente essa averbação para as inscrições das dívidas tributárias. Por outro lado, para as dívidas não tributárias, há uma grande divergência na doutrina. A doutrina que entende que seria possível sim, já que só se configuraria fraude à execução fiscal, por exemplo, quando houvesse, por exemplo, a citação ou então o conhecimento da demanda por esse executado. Mas ainda assim, ainda há a doutrina que defende que deve se aplicar as mesmas disposições da LEF, por causa do artigo 2º, parágrafo 5º, também nas dívidas não tributárias, ou seja, tecnicamente existe uma divergência. Para as dívidas tributárias não se torna exigível, para as dívidas não tributárias há uma corrente que entende que sim é possível e uma corrente que entende que não é possível devido à possibilidade de aplicação também do artigo 185 do CTN. O Ministério Público pode participar de uma execução fiscal? Dari, o Ministério Público ele tem uma função excepcional do ordenamento jurídico, né? Às vezes ele atua como fiscal da lei, às vezes como parte. E, salvo melhor juízo, no artigo 127 da Constituição Federal, fala justamente com a competência do Ministério Público. E se interpreta desse dispositivo que o Ministério Público age principalmente quando há interesse público primário. O interesse público primário. O interesse público primário que não significa interesse meramente patrimonial. Interesse meramente para fins de patrimônio, de finanças. Nesse sentido, claro, salvo se houver algum comprometimento de improbidade administrativa em ações, por exemplo, de desapropriação indireta, é possível a participação do Ministério Público. Porém, há entendimento simulado do STJ, salvo me engano, é a súmula 187 do STJ, que diz que é dispensável a aplicação do Ministério Público. O Ministério Público não intervém na execução fiscal. Por quê? Porque trata-se de interesse meramente patrimonial. E o interesse do Ministério Público é um interesse público primário. É um interesse público que é relevante para a ordem jurídica e é um interesse público muito realmente relevante, pois é primário e não secundário, como meramente interesses patrimoniais. Para fechar, 30 segundos também, vê se consegue resolver. É preciso indicar RG, CPF ou CNPJ da parte executada na execução fiscal? Para fechar direto, né? A aplicação da súmula 558 do STJ fala que é desnecessário o CPF, o RG, o CNPJ, em contraponto ao que existe no Código de Processo Civil. Se você olhar os requisitos da petição inicial, existe possibilidade, sim, há necessidade de indicação do CPF sob pena de emenda da petição inicial, mas é desnecessário na execução fiscal, porque o artigo 2, parágrafo 5º, ele demonstra que não tem esse requisito para interpor a petição inicial. Logo, não é permitido. Tá certo, professor. Eu queria agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no programa. Eu agradeço de coração a felicidade e um sonho realmente de estar aqui diante de vocês,
peço realmente apenas que vocês sejam muito iluminados e abençoados. Tá certo. Obrigado aqui pela atenção do professor. O Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis lá. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem.